Vamos abrir Isaías capítulo 6. Pedir para o Marcos vir aqui, só para recordar os velhos tempos, tá? Ele vai ler para mim o texto, como se fosse tivesse no passado aqui, por favor, Marcos. Capítulo 6, Isaías, versículos de 1 a 10. Marcos vai ler para nós, Marcos vai ler para nós, capítulo 6, Isaías. Eu estou lendo a NVI, eu não sei qual a versão que estão usando lá, mas estou lendo a versão NVI. Ele é na NVT. Isaías 6, versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: Veja, essa brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a esse povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envia-me a mim. Ou seja, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse: Vá e diga a esse povo: ouçam com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração desse povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim a fim de serem curados. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque estamos aqui na tua igreja como corpos, pedras vivas, ó Pai, e que nesse momento, Senhor, nosso coração esteja disposto a aprender de Ti, que Teu Espírito Santo esteja não só convencendo do pecado, mas trazendo crescimento espiritual para as nossas vidas, Pai. Que essa brasa esteja realmente tocando os nossos lábios e capacitando para que cada um exerça cabalmente o seu ministério, Senhor. Abençoa o Walter, abençoa a sua vida, abençoa agora, ó Pai, esse servo que traz a Tua mensagem. É em nome de Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Esse texto é muito rico, embora curto, tem muitas coisas para nós aplicarmos para Deus. Versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Esse rei, ele governou durante 52 anos, foi um bom rei. Mas no final da vida ficou um pouco ensoberbecido, acabou sendo disciplinado pelo Senhor, até morreu leproso. Nesse período muito conturbado e difícil, ele entrou para orar lá no santuário, no templo, né? De repente, o que aconteceu? Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Vocês reparem aqui, nesse versículo aqui, que Senhor aparece só a letra S em maiúsculo, notaram? Verifico também que no versículo 8 também aparece, olha lá, então ouvi a voz do Senhor, estão vendo? E verifico também no versículo 11, mesma coisa, Senhor, só o S maiúsculo. Aqui a palavra no hebraico é Adonai, significa aquele que é soberano absoluto, aquele que é dono, proprietário de toda a criação, aquele que governa toda a criação de uma maneira realmente absoluta. E está falando de quem aqui, hein? Quem foi que ele viu? No ano em que o rei Uzias morreu, viu o Senhor.
E nós vamos abrir em João capítulo 12, embora algumas pessoas já saibam disso, mas não querem mais falar. Capítulo 12, versículo 37, a partir do versículo 37. João capítulo 12. Aqui, João está citando aquilo que aconteceu lá em Isaías 6, tá? No versículo 37 de João capítulo 12 diz: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que disse, aí ele citou alguma coisa, vamos para o 39. Por essa razão eles não podiam crer, porque como diz Isaías no outro lugar, esse versículo aqui, que é o versículo 10 de capítulo 6 de Isaías: cegou seus olhos, endureceu o seu coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Versículo 41, Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus que falou com ele. Então quem foi que ele viu? A pessoa do Senhor Jesus, pré-encarnado, antes da encarnação. Vamos voltar para o capítulo 6 lá de Isaías. No ano em que o rei dos Dias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo ou o santuário. Ele viu, o que ele viu? Cristo manifestando a sua glória, e aqui fala que estava num trono alto e sublime. Aqui fala do que, hein? Fala da majestade dele, fala dele como soberano governante. Aqui fala da autoridade que ele tinha sobre o que? A nação de Israel. Vai além, hein? Ele sentado em um trono simboliza a soberania de Cristo sobre todos os reis da terra, sobre todas as autoridades e poderes do universo. Isso inclui os anjos e tudo mais, hein? Imagina, e aqui fala da realeza, da majestade dele. Então, soberano, Senhor supremo. E todas as vezes que aparece Adonai, está ligado com soberania, destaca também a glória do Senhor e a sua majestade. Então, imagine a visão que ele teve, hein? Mas de que maneira Cristo apareceu? Evidentemente foi um vislumbre da glória dele, até onde ele podia suportar. Vamos abrir no capítulo 17 de Mateus, para ter uma ideia do que ele deve ter visto lá. Mateus, capítulo 17. A partir do versículo 1. 6 dias depois, Jesus tornou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. E aí ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele momento apareceram diante deles Moisés e tal. O que aconteceu aqui? Cristo não estava refletindo a glória de Deus, ao contrário, isso vinha do interior dele. Ele manifestou algo da essência dele. Voltemos para o nosso texto lá de capítulo 6 de Isaías. Possivelmente ele manifestou essa essência dele, gloriosa, nesse momento. E aqui diz que ele estava sentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes encheu o santuário. As vestes falam de realeza, majestade. Interessante que no Velho Testamento, todas as vezes que Deus se manifestava, era em forma de uma nuvem gloriosa, certo? Lá no tabernáculo, no lugar do Santo dos Santos, ou lá no santuário feito por Salomão. Mas dessa vez, não foi em forma de nuvem apenas que se manifestou, não. Ele se manifestou como o rei. Na verdade, dizendo assim: o rei de Israel sou eu, e ele vai governar no reino no milênio futuro, hein? Por isso que ele apareceu como rei, para dizer: olha, na verdade quem controla os reis aqui de Israel sou eu, são instrumentos meus, naquele reino sou eu, Cristo falando, né? Sentado no alto trono exaltado, e a sua veste enchia o santuário. Acima dele estavam serafins. Quem eram os serafins? Algumas pessoas confundem serafim com querubim. Se verifique que o querubim tem 4 asas, e os serafins aqui 6, não são os mesmos seres celestes, ao contrário, são seres angélicos de ordem muito elevada. É o único local em que aparecem esses seres angélicos, no Antigo Testamento ou mesmo no Novo, é aqui. E o que significa serafim? O que queima, o que arde. Por que isso? Aqui fala: acima deles estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Serafim, se é aquele que queima, aquele que arde, então ele arde pelo desejo de exaltar a glória e a majestade de Deus. E aqui eles falam, diz que eles cobriam, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. Por quê? Cobrir o rosto, cobrir os pés, fala de humildade, de reverência para com Deus, fala de temor. E eles que assistem na presença de Deus, que servem continuamente, constantemente na presença de Deus, aqui fala que estava acima dele do trono, ficam chocados,
ficam perplexos, ficam assim, deslumbrados com a majestade, com a glória e com a grandeza de Deus. Imagina, eles estão presentes, hein? Interessante. De certa maneira, ao cobrir os olhos, é como se eles se sentissem indignos de orar para Deus, indignos de andar na presença de Deus, e até como uma espécie de proteção para não encarar a glória total do Senhor, hein? Que coisa interessante, hein? E o que eles estavam fazendo naquele momento, hein? Então imagina o zelo deles para proclamar a santidade e a glória do Senhor. E versículo 3 diz o quê? Aí ainda sobravam duas asas, que interessante, ó. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, está ligado com a adoração. E mais sobravam o que? Mais duas asas, falam do quê? Do trabalho para o Senhor. Interessante, estavam prontos para servir. Mas veja que interessante, 2/3 ligados com a adoração e 1/3 ligado com o serviço ao Senhor. Nós não podemos inverter a ordem. Primeiro adoração, depois serviço. Se nós invertermos a coisa, vai na carne mesmo. Então eles estão mostrando aqui como ilustração para nós, que 1/3 da nossa energia, do nosso tempo, deve ser dedicado ao serviço do Senhor. E 2/3 à comunhão e adoração ao Senhor. Tá? Esse é o princípio bíblico de Gênesis e Apocalipse, hein? Primeiro adoração, depois serviço. Por que Deus nos criou? Para que nós o conhecêssemos, tivéssemos comunhão com Ele e o adorássemos. Por que Cristo morreu por nós? Para salvar pecadores rebeldes e transformar em santos adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Por que nós pregamos a palavra de Deus? Por que é importante missões? Para que cada pessoa que se converta se torne um santo adorador. Amém? Amém. Esse é um modelo para nós, hein? E aqui o que eles estavam fazendo, hein? Proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Alguns erroneamente acham que parece santo, 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 que está falando da Trindade. Não é. Aqui não está citando a Trindade, mais abaixo sim. Aqui é uma ênfase que ele está dando aqui. A santidade de Deus e ao resplendor da glória de Deus. Isso que eles estão aqui. Depois eles falam o quê, hein? Santo, Santo, Santo. Interessante, no Velho Testamento mesmo, no Novo, esse atributo, se nós pudéssemos escolher um atributo mais importante, o principal, o atributo central, essencial em Deus, é a santidade. E tem dois aspectos da santidade, e é o único atributo na Bíblia que é enfatizado 3 vezes: Santo, Santo, Santo. Por que esse atributo é tão importante, hein? Entre outras coisas, ele qualifica os demais atributos. Então podemos dizer que o amor de Deus é santo, sua bondade é santa, sua graça é santa, sua misericórdia é santa, enfim, ele qualifica os demais atributos. Santo, santo significa a separação absoluta de Deus das coisas finitas, sua criação, pecaminosas. E tem 2 aspectos ligados com santidade. O primeiro aspecto é o que os teólogos chamam, está ligado com transcendência. Significa que Deus está acima, distante de toda a sua criação. A criação não é uma extensão da essência de Deus. Então, nesse sentido, Deus é absolutamente santo. E no sentido ético, que Deus está totalmente separado do pecado e do mal. Vamos abrir lá em Abacuque. Abacuque, Velho Testamento, profeta Abacuque, nós vamos verificar como ele fala isso. A importância da santidade. Capítulo 1, versículo 13 de Abacuque. Falando de Deus, eu vou do lado ético agora, hein? Tá? Da santidade. Os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. E que coisa? Deus está totalmente separado de tudo que é mal e pecado. Esse é o aspecto ético da santidade. Outro aspecto é a transcendência. Deus está separado de tudo que Ele criou. Tá? Vamos voltar para Isaías capítulo 6. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aqui, Senhor, todas as palavras estão o quê? Com letras o quê? Maiúsculas. Aqui é Yahvé. E vocês vão verificar que aqui o Senhor está diferente daquele Senhor do primeiro versículo. Estão verificando? Também vocês verificam, né, no versículo 5, também aparece Senhor com todas as letras maiúsculas. Verificam também no versículo 12, até que o Senhor, todas as letras maiúsculas. Aqui é Yahvé. Aqui é o eu sou. Aquele que chegou para Moisés: eu sou o que sou.
tem um sentido diferente de Adonai, que significa então Yahvé. Que interessante, porque ele se revelou também como Yahvé, significa aquele que é eterno, sempre existiu. Significa também aquele que é imutável, sua vontade não muda, sua essência não muda. Significa também mais o que também? Que ele é autoexistente. O que significa dizer que ele é autoexistente? Que ele, como diz alguns filósofos, é um ser necessário. Ele tem em si mesmo a razão da sua existência e não em outro. Interessante isso. Isso significa que é um ser necessário, tem em si mesmo a razão da sua existência e não em outro. Autoexistente, autossuficiente, tudo isso significa Yahvé, o eu sou. Veja que quanta coisa está sendo revelada ao mesmo tempo, hein? E aqui fala o Senhor dos Exércitos. O que significa essa expressão, esse título Senhor dos Exércitos? Literalmente significa o Senhor dos Exércitos do céu. Por quê? Porque ele é soberano e governa, todos os anjos estão ao quê? Ao seu serviço. O sentido aqui, o Senhor dos Exércitos do céu. Quantas vezes eles foram utilizados como servos do Senhor no Antigo Testamento para proteger Israel? A terra inteira está cheia da sua glória. Realmente os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Veja que coisa, hein? Mas ele entrou lá para adorar. De repente ele teve essa visão da glória do Senhor. E naquela época eles criam que se alguém visse o Senhor, como o Raul explicou na aula dele lá, no caso de Gideão, ia morrer. É impossível que alguém continuasse vivo depois de ter uma visão do Senhor. Mas não só isso, Deus permitiu que esses serafins estivessem presentes. Aqui não fala quantos eram. O verdadeiro coral adorando, louvando ao Senhor, tá? E Deus se revelando como Adonai, como Yahvé. Tudo isso para quê? Para impressioná-lo. Deus tinha um motivo para isso, né? E o versículo 4 fala: ao som das suas vozes. Voz de quem? Dos serafins. Os batentes das portas tremeram e o santuário ficou cheio de fumaça. Naquele momento que aconteceu, como um terremoto, tudo para impressioná-lo. Deus manifestado, aquele coral extraordinário, o local tremendo, os nomes de Deus sendo revelados para impressioná-lo, e que realmente causasse impacto nele. Agora, uma coisa importante também: o contraste que nós vemos aqui entre a adoração dos serafins com a adoração superficial dos homens. Somente algumas igrejas, né? Que coisa, hein? Que modelo. Enquanto ele estava lá, ele não conseguiu orar, louvar, adorar nada. Ficou parado assim, estático, só verificando isso aí, né? Versículo 5. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim. Interessante. Primeiro ele olha para Deus e vê o quê? Santidade, grandeza, soberania, poder. Aí Deus olha para mim e vê o quê? Pecado, iniquidade. Estou perdido. Como é que pode? A palavra que o sentido é você desintegrado, você partido ao meio. Eu vou morrer, vou desaparecer, não vou subsistir aqui. Ai de mim, estou perdido. E ele é um homem até correto diante dos demais lá da nação lá, mas mesmo assim, quando nós nos colocamos diante do padrão absoluto que é Deus, de santidade, qualquer um de nós sente isso, né? Então, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Por lado aqui simboliza toda a sua pecaminosidade, né? E vivo no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Tinha bem noção do que ele estava vendo ali, hein? Bem uma noção realmente de que está diante da grandeza de Deus. Esse Deus realmente é um Deus poderoso. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que veio tirado do altar com uma tenaz. Com ela, aqui não diz se é o altar de bronze, era feito sacrifício, ou o altar do incenso, mas um altar. Esse altar aponta para o sacrifício de Cristo no Calvário. E realmente a morte de Cristo, a expiação de Cristo, serviu para a salvação de pessoas de todas as épocas, inclusive Isaías, né? E ele pegou uma brasa e tocou na boca de Isaías. Se tem uma parte do corpo nosso que é bem sensível, são os lábios, né? Imagina colocar nos lábios, hein? Mas no caso aqui, eles não foram, nem chamuscados, não se queimaram, ao contrário. Simbolizava o quê? Quando ele tocou minha boca, versículo 7, veio: e por isso sua culpa foi removida, e seu pecado está perdoado. Em outras palavras, baseado no sangue de Cristo que seria derramado no futuro, ele era um homem de fé, cria no Senhor. Aqui diz que o pecado dele foi expiado, coberto, foi o que? Removido o pecado, e ele foi perdoado. Mas o interessante,
Só depois que ele teve um vislumbre da glória do Senhor, só depois que olhou para si mesmo como Deus olhava para ele, é que ele pôde realmente o quê? Entender e ser perdoado e ser realmente transformado. Deus queria realmente usá-lo, mas não foi como Isaías anterior a essa experiência que Deus iria usá-lo. E o duro é o seguinte, que Deus sabia que ele ia ter um ministério muito difícil, um ministério até impopular, um ministério até desanimador. Ele não viria frutos aparentes logo de cara. Tanto nós vemos do versículo 10 diz o que, hein? Versículo 9. Vai e diga a esse povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam, torne sensível o coração desse povo. Torne surdos seus ouvidos, feche seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, para que eles se convertam e sejam curados. Bom, quem é que quer sair com uma mensagem dessa, hein? Não tem... Na verdade é uma mensagem de juízo, né? Por quê? Um povo endurecido, idólatra, um povo incrédulo, um povo realmente arrogante, para esse povo querer pegar. Então Deus, antes que ele pudesse servir mais o Senhor, e como disse uma vez, antes que ele pudesse dizer, ai de vocês, quer dizer, antes, ai de mim, né? Uma coisa que chama atenção, voltando no versículo 3, quando fala santo, 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 isso chama atenção para nós, uma coisa que eu acho que deve ser colocada aqui. Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Deus não é apenas santo, mas Ele deseja que nós sejamos santos também, né? Capítulo 1 de 1 Pedro. Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Talvez você tenha problema com algum pecado escravizador. Você peca, confessa, está desanimado. Uma coisa melhor para você, à luz desse texto que nós estamos lendo aqui, e que conhecer melhor a Jesus como o quê? Como santo, como realmente aquele que está totalmente separado do pecado, totalmente separado do que é pecaminoso e do mal. Nada melhor para aquele que tem dificuldade nessa área do que conhecê-lo como Deus Santo, que deseja que nós sejamos santos e que nos capacita com o seu Espírito Santo para que possamos ter uma vida santa. Outra coisa também importante para ele que ia sair, imagina, segundo a tradição, a gente foi talvez tenha se encerrado ao meio, sabemos, mas significa uma mensagem popular difícil, não ia ser compreendido pelo povo que nós verificamos. Nada melhor do que uma pessoa que estivesse encorajada pelo Senhor. Talvez você seja um crente que tem medo de tudo, tem medo do presente, medo do futuro, constantemente está preocupado. Qual seria o remédio para você? Qual o remédio para você, à luz do que nós estamos vendo aqui? Conhecer a Cristo em todo o seu poder, conhecer a Cristo como um ser grandioso, majestoso, glorioso, e também o que? A onipotência, alguém que cuida amorosamente de você. Amém? Já pensou se ter uma experiência dessa? Num Cristo poderoso, exaltado, que se importa com você. Isso seria o que? Talvez se estivesse a te ajudar a não temer tanto o presente e o futuro, talvez até ficar curado disso. Por quê? Que o Deus, que é o soberano, que governa todo o universo, ser supremo, dono de tudo, ter controle sobre tudo, se trata de uma maneira amorosa. Amém? Isso também deu uma boa aplicação para nós, né? O que mais nós podemos dizer desse texto aqui, hein? Versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Aqui você pode dizer que talvez seja um indício do que Deus revelaria a respeito da Trindade. Dizem que antes ele não está em condições nem de adorar a Deus, nem mesmo de falar nada, nem mesmo de servir. Por que isso, hein? Porque Deus não quer, nem vai usar instrumentos o quê? Que não tenham sido purificados e limpos, né? Deus só usa pessoas, não vai usar para o seu serviço que não sejam limpos, né? E a purificação é feita mediante a confissão do pecado. E nós verificamos aqui, quando ele falou: eis aqui, envia-me a mim. Antes ele não tinha condição nem de levantar os olhos para falar com o Senhor. Depois que aconteceu, o Senhor realmente estava em condições, querendo usá-lo e querer que ele fosse glorificado. Mas eu quero chamar mais através de Isaías, eu quero chamar mais a atenção de uma coisa também que Deus quis usar para impressioná-lo também. Versículo 4. Ao som das suas vozes, voz de quem? Dos serafins, os batentes da porta tremeram,
o termo ficou cheio de fumaça. Há uma possibilidade que essa fumaça seja aquela nuvem de glória que Deus manifestava no Antigo Testamento. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 40. Para impressionar mais ainda, Deus manifestou isso também lá. Êxodo, capítulo 40, nós vamos verificar que é uma possibilidade que Deus tenha usado também isso para impressioná-lo. A partir do versículo 34. Talvez se for, então, mais uma coisa para impressionar o profeta, né? Versículo 34 de Êxodo 40. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Imagina, era tal resplendor, a tal manifestação da glória de Deus, que ele não conseguiu entrar lá. Nós vamos abrir também em 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8, vamos verificar isso também. Agora já não é no tabernáculo no deserto, é o santuário feito por Salomão. 1 Reis, capítulo 8. Nós vamos verificar a mesma experiência que eles tiveram. 1 Reis, capítulo 8, versículos 10 a 13. Eu vou ler aqui. 10. Quando os sacerdotes, aqui já é do santuário de Salomão, não é do tabernáculo. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o santuário do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu santuário. Versículo 12. Então Salomão exclamou ao Senhor, disse que habitaria numa nuvem escura, na realidade construir para ti um santuário magnífico, lugar para nele habitares para sempre. Voltando para Isaías capítulo 6. Você imagina tudo isso para impressionar o profeta. Já imaginaram? Podem frisar uma visão gloriosa do Senhor, do Jesus, coral lá dos serafins cantando, local tremendo, essa nuvem gloriosa, tudo isso para impressioná-lo. Para quê? Para que pudesse ter um vislumbre de Deus, pudesse purificar do seu pecado e tivesse encorajado, sabendo que quem está por trás dele era esse Deus, para pregar, o quê? Como se fosse pregar no deserto, né? Que pregar para pessoas realmente endurecidas. Voltemos para o nosso capítulo lá de Isaías 6, pessoas endurecidas, um povo cego, endurecido, idólatra, rebelde. Para fazer uma mensagem dessa não seria nada agradável, né? Uma mensagem popular dessa, se ele não tivesse uma visão que jamais ele se esqueceu de um Deus desse, majestoso, glorioso, ele jamais seria encorajado para pregar a mensagem. Eu falei muito da glória do Senhor. O que significa a glória do Senhor? A gente fala muito isso, lê muito. O que seria a glória do Senhor? Seria o quê? A majestade e o resplendor que acompanham a revelação da presença e do poder de Deus. Vou repetir. Seria a majestade e o resplendor, o brilho que acompanham a revelação da presença e do poder de Deus. Já pensou? Agora, tem pessoas que talvez você está presente aqui e falar, que bênção que foi para Isaías, né? Se eu tivesse o privilégio que Isaías teve, dessa visão, eu seria um crente cheio do Espírito Santo, eu seria um crente sendo um obreiro realmente melhor, eu seria um bom servo de Deus, seria uma vida santa. Esse pensamento está errado. Por que está errado? Que a autorrevelação que Deus faz nas Sagradas Escrituras já foi suficiente para nós, não foi? E ninguém aqui tem a desculpa para não conhecer o Senhor. Inclusive outra coisa, hein? Nós somos muito mais privilegiados do que Isaías, de certa maneira, porque nós temos toda a revelação que Isaías não tinha, amém? Amém. Embora essas pessoas tivessem uma parte da revelação, às vezes tinham mais devoção, mais fervor, porque nós temos tudo, né? Nós temos tudo isso aqui. Ninguém deve ficar ansiando por experiências místicas, qualquer outra coisa, quando nós temos a revelação de Deus. Que bênção, né? Então não há porquê nós ansiarmos por algo, quando nós temos a palavra de Deus que revela o Senhor, podemos conhecer o Senhor. A vida dele se transformou, tá? Podemos dizer o seguinte, a síntese: conhecer o Senhor Jesus é uma experiência transformadora que nos prepara para servir o melhor. Amém? Conhecer a Cristo é uma experiência transformadora que nos prepara para servir o melhor. Então, qual que é a chave para nós termos uma vida santa? Qual é a chave para nós estarmos cheios do Espírito Santo? Qual é a chave de ser usado como missionário, evangelista, seja o que for? Qual é? Ocupar-se com Jesus. Sabia disso? Ocupar-se com Jesus. Vamos abrir em 2 Coríntios,
Nós vamos verificar a chave, meus irmãos, é essa. Não é a chave. Muita gente coloca uma série de coisas para alguém fazer para ser cheio do Espírito Santo, para não sei o quê, mas não é nada disso. Vamos abrir 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Se vocês entenderem esse versículo aqui, e o que eu acabei de dizer, que conhecer a Cristo é uma experiência transformadora, que nos prepara para servir melhor, e entender o que significa o versículo 18, de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, eu já fico feliz aqui, ó. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor Jesus, a glória do Senhor Jesus, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Talvez você tenha esse versículo, mas nunca entendeu o que significa. É o Senhor. Você quer ter uma experiência igual a de Isaías? Isaías viu a glória do Senhor, não viu? Mas nós não estamos vendo a glória do Senhor, ninguém está vendo a glória do Senhor hoje. A palavra de Deus é como espelho, ela reflete a glória do Senhor, está vendo a palavra. O Espírito Santo nos iluminando, joga a luz sobre a palavra, iluminando, dando entendimento e compreensão. O que ele faz? Ele exalta, glorifica Jesus. Aliás, um dos ministérios do Espírito Santo, ele veio para exaltar e glorificar Jesus, revelar Jesus e nos iluminar para entender aqui. E quando ele joga a luz sobre a palavra, nos iluminando, ele revelando Jesus, então a glória que nenhum de nós suportaria, todos aqueles que viram caíram, não aguentaram, ela reflete a glória de Jesus indiretamente do espelho da palavra. E quando você se aproxima desse livro, para conhecer Jesus, se ocupando com a pessoa de Jesus, lendo tudo que diz a respeito dele, o que ele falou, quem ele é, sobre o seu sacrifício, o que acontece? Nós somos transformados de glória em glória. Uma metamorfose aqui. Você não percebe, mas as pessoas vão percebendo. Cada vez que você se ocupa, quanto mais você se ocupar com a pessoa de Jesus, tá? Não é se aproximar do livro para ter mais informações, ser um banco ambulante de dados, não é isso não que a Bíblia fala, não. Quer se aproximar da palavra para ter comunhão com Jesus, para conhecer Jesus, ocupar-se com Jesus, tá? Ele é o tema, é o centro de tudo. O que acontece? Sem se perceber, aos poucos você vai se assemelhando mais ao Senhor Jesus. Esse é o grande mistério da santificação. Por que Jesus fala em capítulo 17 de João, versículo 17, santificados pela palavra? Não fala santificação pela palavra lá? O grande instrumental do Espírito Santo qual é? A palavra de Deus. Amém. Então, você é um crente privilegiado, que tem a palavra de Deus aqui para ler quando quiser, coisa que Isaías não tinha. Eles tinham parte da revelação. Então você tem tudo para ser o quê? Um adorador. O crente de hoje precisa ficar impressionado com a glória e com a santidade de Deus, com o seu resplendor, com a sua majestade. Cristo é tão santo, glorioso, majestoso agora como era na época de Isaías. E por causa dessa majestade, dessa glória, dessa soberania, dessa grandeza de Cristo, ele deve ser o quê? Obedecido, adorado e o quê? Honrado, tá? E muitas vezes nossa adoração é muito fraca, muitas vezes, né? Uma adoração realmente que não glorifica o Senhor, muito superficial. Por quê? Quanto mais você conhece Jesus, mais você vai o quê? Já adorar teu comando com ele. Lembra que eu falei? 2/3 das asas dos serafins ligado com adoração, comunhão, e 1/3 das suas energias e tempo dedicado ao quê? Ao serviço. Não invertem, não esquecem. Primeiro adorador, depois servo. Tá? E o que fica para nós aqui? Que Deus grandioso é Jesus. Vale a pena conhecê-lo? Queria que todo mundo abaixasse a cabeça. E aí? Deus falou a você, se tem uma visão, pelo menos um pouco, em parte, dessa grandeza de Cristo, esse Deus soberano, dono, tem autoridade absoluta, governa tudo, é o eterno, o imutável, aquele que realmente é autoexistente, aquele que criou todas as coisas, aquele que se preocupa conosco, que cuida da gente de uma maneira amorosa. O ideal, meus irmãos, é que cada vez que você lesse a palavra de Deus, estudasse a palavra de Deus, ouvisse uma pregação, se tivesse a experiência de Isaías, olhasse para Deus como ele é e tivesse uma visão de si mesmo como Deus olha para você. Esse é o verdadeiro reavivamento bíblico. A palavra sendo usada e transformando a gente. Você quer ser transformado? Você gostaria de ter uma experiência com o Senhor no sentido bíblico? Eu pedi que o pastor Raul viesse à frente aqui para orar.
E se tem alguém aqui que realmente gostaria de conhecer mais o Senhor Jesus, ou porque nunca teve um encontro com Ele, gostaria de ser aceitado como Salvador pessoal, ou já é salvo, mas sua vida é fria, você não tem muito prazer na palavra de Deus, antes de estar lendo a palavra de Deus, dá sono, você tem sono, desanima, seu louvor é fraco, a adoração é fraca, mas você gostaria realmente de ter uma experiência com Isaías. O Raul vai orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, agradecemos por essa mensagem, por essa palavra que é poderosa, porque ela nos mostra que devemos não apenas conhecer a palavra de Deus, mas o Deus da palavra. Então, Senhor, eu não sei os que estão aqui, se todos eles tiveram já experiências contigo, mas é possível que entre nós tenha alguém ainda que nunca conheceu Jesus, que nunca teve uma experiência pessoal com Cristo. Se isso é o caso, se há alguém assim, e se você entendeu que Jesus é Deus, e que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, está vivo, e é o único que pode dizer para você: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Se você deseja isso de verdade, não querendo ser apenas um mero religioso, então, aonde você está, diga: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu entendi que sou pecador e se morro assim estou no inferno. Mas eu me arrependo agora de todos os meus pecados. Entra hoje na minha vida e faz de mim uma nova criatura. Eu creio que a partir de agora, como te recebi como meu Senhor, meu Salvador, todos os meus pecados foram perdoados, eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Ainda com seus olhos fechados, será que teria alguém aqui hoje à noite que fez essa oração? E se você fez isso, levante a tua mão, que nós gostaríamos de orar por você. Tem alguém? Senhor Deus Pai, nós te louvamos e te agradecemos e cremos então que todos que estão aqui são teus servos, lavados e purificados no sangue do Cordeiro. Então que eles possam realmente desfrutar da presença de Jesus e crescer na graça e no conhecimento dele. Em nome dele que oramos. Amém. Amém.